Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Danilo e no nosso estudo de hoje eu quero trazer uma temática diferente para vocês. No dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Tanto que neste mês, o mês de setembro, é chamado de Setembro Amarelo, porque setembro é o mês de prevenção do suicídio. Claro que nós temos os outros meses e devemos sempre estar buscando nos prevenir e ajudar as outras pessoas a se prevenirem contra o suicídio. Mas setembro é um mês, né? É um mês específico para debater e falar com mais intensidade sobre esse assunto. O suicídio é considerado pelo Ministério da Saúde como uma doença de saúde pública. A cada hora no Brasil, 4 pessoas tentam suicídio. Dessas 4 pessoas, uma consegue se suicidar. E 3 tentam se suicidar sem sucesso. Então isso é muito sério e é muito grave, né? Tanto que eu deixei até anotado aqui, né, um dado aqui do Ministério da Saúde, que 9 em cada 10 casos, 9 em cada 10 casos de suicídio poderiam ser evitados, caso tivesse alguma estratégia de prevenção. Então nós devemos falar sobre esse assunto, e isso é importante, porque muitas vezes nós não entendemos e não sabemos o que é o Setembro Amarelo, qual a sua importância e qual a nossa função na sociedade em relação a esse assunto, certo? Existem muitos tabus que envolvem o suicídio, né? Que cria margem para invenções ou interpretações. Então, o nosso objetivo hoje, no nosso estudo, é desconstruir esses tabus e refletir sobre esse assunto, né? Saber como identificar, o que fazer e aonde procurar ajuda, certo? Quero iniciar aqui o estudo tentando mostrar para vocês, ou refletindo com vocês, o que é o suicídio. O texto vai dizer que o suicídio é o quê? É um fenômeno complexo que pode afetar pessoas de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidade de gênero. Saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém próximo a você pode ser o primeiro e mais importante passo. Muitas pessoas já passaram por isso e encontraram uma forma de superar esse sofrimento. É importante nós entendermos que o suicídio é um fenômeno complexo, é difícil de se entender, né? É difícil de identificar, mas é possível identificar. E ele pode afetar qualquer pessoa. Ninguém está isento de possivelmente passar por uma situação como essa. Isso pode afetar qualquer pessoa, de qualquer classe social. Agora, eu quero desconstruir alguns mitos, algumas interpretações, algumas invenções acerca do suicídio. Eu coloquei alguns pontos aqui para nós refletirmos, e antes da gente falar sobre esses pontos, eu quero dizer para vocês que muitas vezes, segundo o Ministério da Saúde, a depressão está relacionada diretamente com o suicídio, né? E muitas vezes, não em todas as vezes. E as pessoas, ou boa parte das pessoas, ainda acham e ainda pensam que a depressão é o quê? Frescura. No entanto, a depressão é uma doença, né, psiquiátrica e que tem como identificar, tratar e se curar. Então existem alguns mitos que as pessoas dizem que a gente precisa desconstruir isso, né? Tem pessoas que falam assim que falar sobre a depressão faz com que ela piore. Então tem pessoas que evitam falar sobre a depressão porque acham que falando sobre a depressão vai fazer com que a doença piore.
E, na verdade, é ao contrário, né? Falar, desabafar, né? Expor o que está nos afligindo, em muitos casos, é a solução, né? Nos ajuda a minimizar a dor ou o que nós estamos sentindo naquele momento. Tem pessoas que vai dizer, por exemplo, que depressão é falta de Deus. E não é verdade. Depressão é uma doença, né? Aí, ó, tem outro ponto ali, ó, depressão é mimimi. Tem pessoas que vai dizer que depressão é mimimi e não é. Tem pessoas que vai dizer assim, ó, se ocupasse a mente não estaria com depressão, né? Como se a mente livre ou desocupada seja a causa da depressão. Isso é errado. Tem pessoas que vai dizer que a depressão é falta do que fazer. Ou tem pessoas que vai dizer que a pessoa que pensa em suicídio não ameaça ou fala sobre o assunto. Então, fulano de tal falou sobre suicídio, mas pessoa que pensa verdadeiramente em suicídio não vai falar sobre o assunto. Isso é errado, né? Eu já tive conhecidos que passou por esse processo do suicídio. Eu fiquei pensando, nossa, eu nunca imaginei que essa pessoa Nunca imaginei que essa pessoa ia passar por uma situação como essa. Ou às vezes eu me perguntava, eu pensava assim, nossa, eu nunca pensei que a pessoa, eu vi a pessoa falando sobre o assunto, mas eu nunca pensei que ela iria realmente passar por isso, provocar isso. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia de que pessoa que pensa em suicídio não ameaça ou fala sobre a pessoa que pensa em suicídio não vai ameaçar e nem falar. Então, existem pessoas que pensam em suicídio e que falam, né, sobre o assunto. Então, nós temos que desconstruir isso. Temos um outro ponto importante que pessoas que falam sobre o suicídio só querem chamar a atenção. Isso é errado, né? Talvez uma pessoa que fala sobre o suicídio está pedindo ajuda. Ela não está querendo chamar a atenção, está pedindo ajuda. Tem pessoas que vão dizer que o suicídio é hereditário, né? Hereditário, que passa de pai para filho, que passa de grau parentesco, né? E o suicídio ele não é hereditário. Ele não passa de pai para filho, de mãe para filhos, né? De avós para filhos, de avós para pais. Então o suicídio ele não é hereditário. Como eu posso ajudar? Né? Já começo com uma pergunta aqui. Como eu posso ajudar? Primeiramente, deixei bem destacado aqui, ó, fique atento a comentários do tipo: vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar, é inútil tentar fazer algo para mudar. Alguma vez vocês já ouviram isso? Já ouviram alguém dizendo alguma dessas frases, algum desses comentários? Né? Esse texto aqui eu fiz alguma pesquisa, ele está lá no site do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Já ouviram alguém alguma vez falando ou comentando dessa forma? Segundo o Centro de Valorização da Vida, o CVV, nós precisamos ficar atentos às pessoas, né, quando falam assim ou fazem comentários assim. Pode ser alguns sinais. Ofereça ajuda. Pergunte se você pode fazer algo para ajudar, né? Esse é o primeiro passo. Isso pode incentivar a pessoa o quê? A desabafar, a falar o que ela está sentindo, o que está acontecendo. Quando você se coloca à disposição da pessoa em ajudar, talvez pode passar um pouco de segurança para a pessoa e talvez a pessoa se sente segura para desabafar com você. Seja um bom ouvinte, este é a essência, é o principal, é a principal ação que devemos fazer, que devemos exercer. Ser um bom ouvinte,
ter empatia, né? Respeito, atenção ao próximo, nos preocupar com o próximo, ouvir o que a pessoa tem a dizer sem julgar ou tentar avaliar. De nenhum modo nós devemos julgar e nem avaliar. Nós devemos ser um bom ouvinte, ouvir. Ouvir é o principal, certo? O que não devo fazer, o que não devemos fazer. Coloquei ali, ó, o não bem destacado, o que não devemos fazer. Nós não devemos condenar ou julgar. Não devemos banalizar ou diminuir. Ou seja, muitas pessoas, cada pessoa tem os seus próprios limites. A dor de uma pessoa é diferente da dor de outra pessoa. Muitas vezes a gente fala bem, a gente banaliza, né? Diminui. A pessoa talvez se sentiu confortável de desabafar com você e a gente acaba banalizando, falando assim, nossa, tem tantas pessoas aí com problemas maiores, né? Com problemas piores do que você e você está aí sofrendo por isso. Isso é banalizar. Nós não devemos banalizar. Não devemos diminuir a pessoa, nem condenar, nem julgar. Devemos somente ouvir, ser um bom ouvinte. Né? Nós também não devemos opinar. Não devemos opinar porque nós não temos, né, um preparo para lidar com isso. Mas nós podemos ouvir e ajudar essa pessoa, encaminhando essas pessoas para os órgãos e instituições de saúde para buscar tratamento. Né? Não devemos dar sermão, nem brincar. Nesse momento de fragilidade, as pessoas precisam somente de ter alguém para ouvir. Talvez um desabafo, um choro já ajuda a aliviar e dar um pouco de força para essa pessoa buscar tratamento. E isso vale até para a gente. Né? Às vezes a gente está tão triste, né? A gente fica triste, desapontado com algumas coisas, né? E é que nem eu, às vezes estou muito triste ou acontece alguma coisa assim, eu choro, né? Eu tenho uma amiga que eu desabafo com essa amiga, eu converso, eu falo dos problemas, aí depois parece que eu estou aliviado, né? E um depoimento pessoal meu, né? Por exemplo, eu faço tratamento psicológico e às vezes, sempre eu falo com a minha psicóloga, eu sempre saio renovado depois das sessões, né? Porque é um local onde eu me sinto confortável de falar, de desabafar, né? E às vezes falar com alguém, desabafar, é muito bom, que nos ajuda a aliviar um pouco a nossa carga. E ter alguém que esteja ali somente ouvindo a gente, somente ouvindo, é muito importante. Então nós não devemos condenar ou julgar, banalizar ou diminuir, nem opinar, nem dar sermão, nem falar frases de incentivo. Ah, vai dar certo, você vai conseguir. Não. Precisamos ser somente ouvintes. Ouvintes. Pedindo ajuda. Então, se você está passando por alguma situação um pouco difícil na sua vida, né? Converse com alguém em que você confie, talvez um amigo, o pai, a mãe, o tio, uma pessoa próxima, uma pessoa que você tem uma aproximação, que você se sinta confortável de conversar. Converse com alguém em que você confie. Não hesite em pedir ajuda. Não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda. Você pode precisar de alguém que te acompanhe e te auxilie a entrar em contato com serviços de suporte, com serviço de saúde. Hoje no Brasil, e até na cidade onde nós moramos, onde nós vivemos, nós temos alguns serviços de suporte, de saúde, que podem nos ajudar, né? Que é o CAPS ou as unidades básicas de saúde,
que são os postos de saúde, o postinho, né, o famoso postinho. Nós podemos nos dirigir a eles. Nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é uma instituição sem fins lucrativos, com voluntários, todas as pessoas são voluntários, né, e qualquer pessoa acima de 18 anos pode se voluntariar para ouvir as pessoas falarem, né, ouvirem as pessoas a desabafarem. Então, o CVV, que funciona no âmbito nacional, em todo o Brasil, através do telefone 188, que é uma ligação gratuita, está lá para ouvir, você desabafar, você falar. Né? Se você não quiser ligar, você pode entrar em contato pelo chat. Hoje, nesse novo tempo das tecnologias, né? As pessoas não gostam muito de usar o telefone para ligar, preferem mais o WhatsApp, falar ali por mensagem de texto. Então pode falar aí pelo chat ou mandar um e-mail pelo cvv.org.br. Em momentos de crise ou momentos em que você esteja com pensamentos muito inseguros, você pode ligar para o SAMU, para o 192, ou para o 193, que é o Corpo de Bombeiros, ou se dirigir a uma unidade de pronto atendimento, que é uma UPA, ou pronto-socorro, ou o hospital de sua cidade. E sempre buscar ajuda, né, de alguém próximo e estar próximo de alguém, certo? Percebi que estou falando muito certo hoje, não é verdade? Para finalizar, eu trouxe para vocês uma arte do artista e ilustrador chamado Aureliano Medeiros. Eu até anotei aqui porque eu pensei assim, ó, se eu for tentar gravar ou aprender o nome dele, eu não vou conseguir falar o nome dele, Aureliano. Aí eu anotei aqui. Eu trouxe algumas ilustrações do Aureliano Medeiros. Ele é um ilustrador e ele fez algumas ilustrações sobre o Setembro Amarelo da campanha de 2017. Já tem um tempo já, né? Estamos aí em 2020, 2017, 18, 19 e 20, ó, já tem 3 anos. Então ele fez algumas ilustrações da campanha do Setembro Amarelo de 2017 e eu achei muito legal e muito interessante e eu gostaria de trazer para vocês aqui para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje. E nas ilustrações dele, ele inseriu algumas frases, né? Então aí ele escreve, ó, respire, viver é queda livre, aproveite a viagem, né? Então ele está dizendo ali para nós ficarmos calmos e tranquilos, né? E aproveitar a vida. Olha lá, ó, juntos somos mais fortes. Não tenha vergonha de procurar ajuda profissional. Você não é um estorvo, né? Então aqui está ressaltando, dizendo o quanto a nossa vida, o quanto nós somos importantes. Ouça, quando o amigo parece mais chato, é quando ele precisa mais de nós. Então aqui ele ressalta, né? O ouvir, o ser ouvinte. Né? Quando o amigo precisar de ajuda, de ser ouvido, que nós possamos ouvi-lo. Fale sobre aquilo que lhe dói. Isso é importante, né? Precisamos falar daquilo que lhe dói. Essa tempestade vai passar. E, por final, você não está sozinho. Então, pessoal, fica essa reflexão para que nós possamos pensar, né, sobre o Setembro Amarelo. Eu agradeço por vocês terem ficado até aqui. Em caso de dúvidas, eu me coloco à disposição. Estou aqui para ajudar vocês. Vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, beleza? Então, Feliz Natal e até a próxima.